futebol do Vasco da Gama. A temporada de 2026 acabou, infelizmente, neste último domingo. O Vasco fechou esta temporada com o vice-campeonato da Copa do Brasil. E diante disso, o Vasco já redireciona, o foco para o ano de 2026. O departamento de futebol tem algumas lições bem importantes, inclusive, para a próxima temporada. Algumas mais urgentes, outras nem tanto. Mas o Vasco tem por objetivo se planejar para buscar um ano mais estável no Campeonato Brasileiro e tentar, depois de 14 anos, tentar algum título. Ou no próprio Brasileirão, por que não pensar assim, na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, que é um caminho bem mais fácil do que essas duas outras competições. Possíveis chegadas e saídas irão acontecer, é o que a diretoria Cruz Maltina hoje estuda internamente e estrutura para o ano de 2026. E o Globo Esporte, inclusive, nesses últimos dias, ele separou algumas missões que Pedrinho, presidente, Felipe, diretor técnico, e o Admar Lopes, que é esse trio do departamento de futebol, terão nestes próximos dias. Questão das renovações é um passo bem importante, O Vasco hoje encaminhou a renovação do Puma Rodrigues, deve assinar nesses próximos dias uma renovação de contrato. Tem a questão envolvendo também jogadores que estão em fim de contrato e não ficarão, caso do Maurício Lemos e Paulinho Paula, um problema que também o Vasco precisa de fato resolver. Questão também de algumas saídas. Tivemos aí nesses últimos dias a saída, por exemplo, do Jean Davi, contrato do meio-campo chileno foi rescindido. O Vasco deve também negociar alguns outros atletas nessa janela de transferências. O caso do lateral esquerdo Riquelme, o caso do volante Juan Esforza, que não deu certo no Vasco e nem sequer no Juventude, nesse segundo semestre de 2025. É um volante que deve ser novamente negociado nessa próxima janela de transferências, porque não conseguiu jogar com Carille, com Ramon Dias, com Rafael Paiva, com Felipe, com Diniz. Então, assim, é um nome que o Vasco vai negociar. Tá nas metas para a temporada de 2026 a questão de Juan Esforza. A questão também, é claro, envolvendo a situação do Ryan. Vai vender? Não vai vender? É uma missão hoje do departamento de futebol. Até porque se o Vasco perder o Ryan, perder por uma grande quantia, valor superior a 300 milhões de reais, vai ser uma saída que o Vasco vai precisar repor com urgência. Então é o que movimenta os bastidores do Vasco da Gama. Questão do orçamento. Qual será o orçamento para 2026? Alto? Baixo? Vai manter o mesmo padrão de negócio? Então o Vasco ele vem planejando a próxima temporada com muitas coisas na mesa. E a única coisa que praticamente está definida são as prioridades do Vasco no mercado da bola. Eu não falo nem especificamente em nomes, tá? Eu falo mais em questão de posição. O Vasco já tem muito bem identificado quais são as posições que deve reforçar no elenco para a temporada de 2026. Eu falo aqui para você nesse Acorda Vascão. O Vasco entende que precisa contratar um goleiro. O Daniel Fusato é um nome que dificilmente ficará no Vasco da Gama. O Vasco vai liberar o jogador. Ele quer jogar na próxima temporada. Teve pouca minutagem por aqui. E no pouco tempo que teve em campo não rendeu. Então, um jogador que deve sair. E o Vasco vai repor essa saída. Além de um goleiro, o Vasco quer 2 zagueiros. Um para ser reserva do Carlos Cuesta e outro para ser reserva do Roberto Renan. Entretanto, o Vasco não vai trazer nomes fracos. O Vasco entende que esses dois são grandes jogadores, Renan e Cuesta, mas precisam ter um nível de competitividade ali no sistema defensivo. Então, o entendimento é trazer 2 grandes jogadores para disputar posição com eles, 2 volantes, um primeiro e um segundo, um meio-campo para disputar a posição com o Felipe Coutinho, um atacante de lado canhoto e um centroavante para disputar a posição com o Ryan. Ou seja, o Vasco entende que precisa, nesta janela de transferências, de 8 reforços. É quase que, de fato, uma reformulação no elenco em tempo recorde. Até porque, volto a repetir, no dia 24, 25 de janeiro, o Vasco da Gama entrará em campo contra a equipe do Mirassol em São Januário. Não terá tempo para relaxar, amigo. Esquece isso de calma. O Vasco não tem calma. O Admar Lopes não terá calma. O Pedrinho não terá calma. O Vasco terá que correr de fato contra o tempo para olhar a temporada de 2026 e se preparar para ela. E falando exatamente nessas posições, o mercado vem oferecendo alguns nomes, o Vasco vem se interessando por outros. Nesses últimos dias eu venho falando muito, com vocês sobre exatamente a questão envolvendo o mercado. Vários jogadores aí sendo colocados na mesa do Vasco da Gama, vários jogadores que o Vasco vem demonstrando interesse. E isso só aumenta com o passar dos dias.
Tivemos aí informação ontem. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.